família é Franco? A família é Prado. É Prado. Franco é daí. Ok. Eu nasci em Paraguaçu, no sul de Minas, hoje, uma região onde tem muitas pessoas com esse sobrenome. E a origem desse Prado é de Portugal, da região de Olivença, uma região agropecuária e fora da costa. Meus antecessores vieram para Minas e São Paulo e depois para Goiás, Mato Grosso. E o meu pai era de Paraguaçu, minha mãe também, tiveram 13 filhos e depois apareceu mais um filho que foi criado por nós até uma certa idade, depois ficamos 13. E como no sul de Minas o terreno era pequeno, eu mesmo ficava fazendo as contas, esse negócio aqui não vai dar. Acabou, então meu pai foi para Trindade, uma cidade que hoje é muito badalada pela igreja, né? E lá em Trindade, nós, perto de Goiânia, que eu já estava lá, já fiz o curso secundário lá, e essa cidade foi para nós um marco importante na vida de todos nós. Do meu pai, da minha mãe, dos filhos todos. Porque lá nós encontramos um ambiente assim mais estudantil pela proximidade com a capital, que era Goiânia. Enquanto que no sul de Minas, é uma região mais rica, não havia essa preocupação tão grande em estudar e em desenvolver intelectualmente. A sobrevivência da família no sul de Minas, ela No sul de Minas era tipo de relação leite, material? leite e gado de corte que meu pai fazia. Mas era conta. Quando morava na roça tinha um pouco mais de fartura, né? Mas na cidade era tudo muito medido, muito difícil. E foi aí que então foi vendo aquele povo que trabalhava na roça lá muito subjugado, sem chão, eu resolvi partir para outra cidade. Fui para Goiânia e foi lá que eu resolvi, lendo, decorando um poema de Castro Alves, o Navio Negreiro, né? Quando no final do poema ele fala: mas que bandeira é essa, né? Sem a chance que eu tinha, sem a visão que eu tinha de estudar fora, de formar em medicina, eu fui um jovem assim um pouco revoltado contra essa situação. A poesia chegava por alguma exigência? A gente na escola tinha, né? Na escola. A gente pegava o livro. E depois também eu comprei, eu tenho quase toda a coleção desses que eu mais gostei. Eu estudei 4 anos em Paraguaçu, no sul de Minas, e depois fui para Trindade, para Goiânia. Lá eu trabalhava e estudava, mais ou menos com 16, 17 anos. De lá vim para Belo Horizonte para estudar medicina. Trabalhou com o que lá? Tem alguma memória? Tenho, lá em Goiânia. Isso. Eu trabalhava numa fábrica de beneficiar arroz, porque lá produzia muito arroz, ainda produz. Aí fui para Belo Horizonte para estudar. Eu me lembro direitinho que no dia que eu fui sair, meu pai me deu um dinheiro e falou assim: esse dinheiro dá para você ficar um mês lá. Se você arranjar um emprego para se manter, pode estudar medicina. Se você não conseguir, você vem aqui para trabalhar na enxada. E eu fiquei numa situação meio difícil. Mas, por sorte, teve um concurso para trabalhar na farmácia do Hospital Veracruz. E eu fiz e passei, entregando remédio para as enfermeiras. Tem algum médico na família? Depois de mim. Antes não? Antes não. Aí, então, eu cheguei em Belo Horizonte procurando emprego. Fui trabalhar nesse hospital Veracruz, né? E nesse hospital Veracruz eu via aqueles médicos residentes e sonhava, né, que um dia eu ainda vou estar no lugar dele. O vestibular era muito difícil e eu fiquei 1 ano pegando só a matéria que caía no vestibular na época. E no outro ano eu estudei e passei no vestibular. E depois que eu passei no vestibular é que a situação ficou mais difícil ainda, porque estudar medicina e trabalhar não é fácil. Principalmente nos primeiros anos, naquela época, na UFMG, a gente tinha aula de manhã, de tarde e de noite. Então eu tinha que arranjar um trabalho que não me cansasse tanto. E isso, aquela revolta que eu já tinha, aumentou ainda.
No hospital, que tarefas o senhor recebia lá para No hospital, nessa época, eu trabalhava na farmácia, eu fazia compra de medicamentos para o hospital, né? Eu dava baixa dos medicamentos, entregava nos 4 andares, 5 andares do hospital. O meu trabalho era este. Aí eu vim para Belo Horizonte, comecei a trabalhar e estudar, mas aí não dava tempo de estudar. E a situação foi ficando muito difícil, muito apertada. E a gente procurava um lugar onde a gente tinha mais liberdade, mais conforto, mais barato. E fundava nós fundávamos a República dos Estudantes. E 10 pessoas, 10 estudantes, quase sempre provindos do interior, de famílias grandes, né? Como eu, 5 de Paracatu, 2 do Nordeste e 3 de Minas Gerais, a de Goiás. Nós fundamos a República Alvorada, que está aqui, ó, nesse livro escrito. E eu também fui um dos fundadores. Mas quando eu passei no vestibular, eu não podia mais ficar na República, né, porque eu tinha que pagar a República. Aí então eu caí. Trabalhando no hospital? Não, o hospital. Não, saiu do hospital tive que também. parar, era aula na UFMG, era noite. Não dava para trabalhar? Não dava para trabalhar. Eu fazia trabalhos em hora extra. Até que no final do segundo ano eu fui trabalhar no banco de sangue do Hospital Vera Cruz. Esse banco de sangue atingiu Vera Cruz e o São José. E um fato interessante é que o banco de sangue naquela época não era a Hemominas de hoje, não, era particular. Entendeu? E o médico, dono do banco de sangue, que era dono dos 2 bancos de sangue, era um capitalista. Ele negociava o sangue. Então você ia lá doar sangue, ele tirava o seu sangue e pagava você R$500. Comprei muito livro com esse dinheiro, doei muito sangue. E depois que ele te pagava, ele vendia aquele sangue por R$6.000. Entendeu? O pessoal até fala que teve um sujeito lá que foi doar sangue, ele já tinha doado sangue há uns 20 dias, precisou de dinheiro, foi doar sangue, tirou o sangue, ele desmaiou. Aí teve que fazer a transfusão daquele mesmo sangue dele. Então o capitalista pagou ele 5.500 do sangue e depois cobrou 6.000 da transfusão de sangue. Entendeu? Okay. Eu morava perto da Faculdade de Medicina. Numa outra república que nós fundamos lá, chamada Biongo. Não sei nem de onde veio esse nome. Entendeu? E aí o estudante universitário já era mais agressivo, era diferente do estudante que eu era, que ainda era, antes de passar em vestibular, né? Principalmente politicamente. O estudante naquele tempo ele tinha uma formação política muito diferente daquilo que hoje os estudantes. Os estudantes hoje não têm noção de política, não têm noção de ideologia política, né? E os estudantes daquela época, a gente sabia a ideologia política de cada um dos políticos mais importantes do país. Por exemplo, Jânio Quadros, a gente não gostava do Jânio Quadros. Jânio Quadros condecorou o Che Guevara, né? Foi apenas para fazer uma médiazinha com a esquerda. E como que eles manifestavam essa crise com esse pequeno ódio, se eu posso dizer assim, contra o imperialismo americano, né? Se falava, né? A gente manifestava através. Eles eram mais agressivos, como assim? Era mais agressivo, a gente comprava livros falando sobre o assunto e fazia passeatas, reuniões, entendeu? Ia na porta das escolas para conversar com os estudantes mais novos. E toda a greve, por exemplo, naquele tempo havia greve, antes da ditadura, a gente participava das greves. Se a greve era dos bancários, a gente não ia bancar nada, mas ia lá. Então foi isso que caracterizou o estudante daquela época. E os estudantes daquela época também tinham seus líderes, as pessoas importantes no mundo que eles gostavam. Ho Chi Minh, né, no Oriente, Martin Luther King, aqui no Brasil tinha Juscelino Kubitschek,
Isso por causa do pessoal O de exercício Brasília. da leitura, do livro, Sim. como é que vocês exercitavam a leitura? As leituras eram individuais? Existia algum momento que se reuniam? Alguém levava As leituras um eram individuais, cada um lia, e lia mais do que hoje o estudante, né? Cada um lia aquele livro que ele podia comprar e passava para os outros. E a gente lia mais livros relacionados com Furacão sobre Cuba, por exemplo. Furacão sobre Cuba, de Jean Paul Sartre, é sobre a Revolução Cubana, feita por Fidel Castro e o Che Guevara. Depois o Che Guevara abandonou o Fidel Castro, porque não concordava com os métodos que ele vinha usando. E nós hoje não concordamos também. Eu não concordo com o que ele fala. Então os estudantes estão em crise com o governo, ou com os governos, né? Naquela época. O estudante principalmente os universitários, eram estudantes que estavam sempre contra o governo. Porque o governo do Brasil foi sempre, desde a proclamação da República, né? Foi sempre da direita. Só o Lula, em 2 mandatos, e a Dilma, nesse mandato. Foram os únicos candidatos. Mas o estudante tinha problema. O senhor falou da roupa, não tínhamos roupa para ir no baile. Então, conseguir roupa, a alimentação do estudante naquela situação era qual? O que dá para lembrar? Como é que é esse dia a dia mais imediato? Comer, se vestir, água quente? Era uma coisa... Você já viu falar como é que chama a camisa? Volta ao Mundo. A camisa Volta ao Mundo. A camisa Volta ao Mundo a gente mesmo lavava, pendurava, era secava e passava. Aparecia, não transpirava nem nada. A gente usava isso. Agora, nessa república em que nós moramos, antes de formar, quase ninguém tinha um terno. Era um ou outro que tinha um terno. E muito emprestava para o outro, acontecia esse tipo de acidente? Tinha muito. E a questão do... esse livro aqui tem 2 textos aqui que eu escrevi. Um deles é sobre uma história de um sapato, que cada um tinha um par de sapato ou 2, né? Mais ou menos isso. Eu tinha 2 e um já estava em época de aposentadoria, já não prestava mais. Aí eu peguei, fui lá na loja americana que vendia calçado e comprei um sapato. Aí pichincha daqui, experimenta um, experimenta outro. Escolhi um. Enquanto eu ia lá fui pagar, o vendedor trocou. Pôs 2 pares parecidos, mas na cor, mas eram diferentes. Entendeu? Eram todos 2 do mesmo pé, uma coisa assim. Isso era numa sexta-feira. Era um pé de um pé de outro, né? Pé de um modelo. Aí quando chegou no domingo eu fui estrear o sapato, e a turma toda lá esperando para ver o sapato. Na hora que eu vou calçar o sapato, não teve jeito, né? Não era o que eu esperava, mas dava para calçar. Era um pé de pé de outro. Aí foi aquela gozação, e na segunda-feira eu saí do trabalho e fui lá na loja. Naquele tempo não tinha Procon. Olha que tinha. O cara da loja, eu era franzinho demais, né? O cara da loja falou assim que não tem jeito de trocar, não. Faz mais de 24 horas. Eu peguei e falei, que lei que é essa de 24 horas? Aí que ele ficou bravo comigo, né? Aí de tanto conversar, muita conversa, muito diálogo com ele, ele conseguiu fazer um desconto muito bom. Eu fiquei aguentar esse sapato mais um ano. Sapato trocado. E esse sapato chegou aí a Divinópolis? Não, nesse tempo eu não conhecia ainda. Isso foi antes de passar. O sapato já tinha acabado. E como que foi os contatos com a dona Hilda nesse momento aí? Eu estava trabalhando lá no banco de sangue. Começou a frequentar o esse hospital. foi antes, né? O contato com a Hilda já estava no 5º ano de medicina. Já foi bem depois, já foi dia 15 de novembro de 65. Já estava no 5º ano de medicina. Então esse contato foi depois. E ela já explicou aí tudo o que aconteceu daquele jeito.